Fala pessoal, tudo bem com você? Caso você não me conheça, eu sou Elvis Damantel, criador deste canal Direito para os Leigos, Direito para Todos. Aqui você fica sabendo de direito, economia, tecnologia, até de política de uma forma muito simples, sem aquela linguagem que ninguém entende, beleza? E sem enrolação também. E hoje eu vou falar de um tema que atinge e afeta milhões de brasileiros. O STJ julgou recentemente uma decisão que vai poder impactar muito a sua vida. Se você já alugou ou se você aluga, usa plataformas para locação como Airbnb, por exemplo, que você quer alugar para fazer um determinado passeio, aluguéis de curta temporada, você vai ser muito afetado porque o STJ decidiu de forma polêmica que precisará do aval do condomínio para que essas pessoas possam alugar por meio dessas plataformas. Quer entender mais? Eu vou falar mais para você sobre isso e todas as polêmicas que cercam esse caso, ok? Mas antes disso, vou pedir a gentileza para você. Se você não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve nesse canal, é de graça, é muito fácil. E o YouTube vai saber que você quer receber os meus conteúdos e vai começar a te entregar, mas para isso você tem que se inscrever, clicar no sininho para receber os futuros vídeos e desde já mete o seu dedo no curtir, no like, na confiança, sabendo que esse conteúdo aqui é bom, é sério e vai trazer muita utilidade para sua vida. Mas sem enrolação, vamos falar do tema. Pessoal, o STJ, que não se confunde com o STF, mas é uma corte nacional que tem abrangência nacional, o Superior Tribunal de Justiça, em uma das suas turmas decidiu que, pasmem, para você locar um apartamento ou uma residência que esteja dentro de um condomínio, você vai ter que passar pelo aval do condomínio, da assembleia do condomínio. O que eu quero dizer com isso? Se a assembleia do condomínio votar contra a locação para esse tipo de contrato, que essa turma do STJ diz que é contrato de hospedagem atípico, eu já vou explicar para vocês esses detalhes e faz toda a diferença. Isso vai impactar milhares de pessoas. Imagina quantos apartamentos, casas que estão dentro de condomínios que alugam para ter uma renda extra ou mesmo é a fonte de renda principal de investidores. E de repente o STJ veio por meio de provocação, é claro, por meio de recursos, e decidiu que se o condomínio não autorizar, não pode alugar mais por meio dessas plataformas. O que eu acho um pouco bem controverso, eu vou explicar para vocês, tá? O STJ, galera, ele entende, pela maioria dos seus ministros, que esse tipo de contrato do Airbnb e outras plataformas, não é só o Airbnb, que aluga por curto espaço de tempo, por dia, você quer alugar por um dia, você pode, você quer alugar por 10 dias, você pode, enfim, contratos curtos de locação estaria enquadrado em contrato atípico. Por que atípico? Aquele que não estaria previsto em lei. Um contrato que não há previsão na lei. A corte diz que esse contrato ele é válido, ele tem validade jurídica, ele não é um contrato ilegal, ilícito, tá, pessoal? Ele pode ser feito, mas ele seria um contrato atípico. Eu já vou falar para vocês que eu discordo disso, não é um contrato atípico, tá, pessoal? Mas o STJ, na sua corte, eles são os que decidem e batem o martelo, na maioria disse que seria um contrato atípico, porque não se enquadraria na lei da locação, que é a lei do inquilinato, que é a principal lei que cuida de locação residencial ou comercial, na maioria dos casos, e também não se enquadraria na hospedagem de turismo, pessoal. Não seria um contrato de hospedagem de turismo, aquela hoteleira, da rede hoteleira, quando você vai para um hotel, está abrangido por outra legislação, também não seria abrangido pela lei de locação, tá? O que eu discordo. Beleza? Mas vamos lá, pessoal, com calma aí para você entender tudo bem direitinho. Primeira coisa que você tem que entender é que o STJ entendeu que se o condomínio proibir, você não pode alugar o seu apartamento ou a sua casa no Airbnb se o condomínio proibiu. No entanto, pessoal, vamos começar para a questão jurídica e de uma forma muito simples você vai entender. O STJ entendeu, pessoal, que tem que haver uma harmonização de entendimento do Código Civil,
que é a lei que cuida das relações entre as pessoas. Ok, até entendi. Havendo que haver, por exemplo, o Código Civil trata de direitos de propriedade privada, né? E trata de relações entre as pessoas, por exemplo, direito de vizinhança, por exemplo. Você tem que respeitar a harmonia ali, ok, até aí tudo bem, pessoal. Porém, pessoal, o que o STJ não entendeu na sua maioria, não conseguiu ver, ao meu modo de ver, que ele violou a Constituição Federal. Violou a Constituição Federal, isso mesmo. A Constituição Federal elenca no seu artigo 5º, pessoal, que o direito à propriedade é uma cláusula pétrea que está acima do Código Civil. Ou seja, você tem o direito à propriedade e você pode se dispor de todos os direitos, de todos os princípios inerentes ao direito de propriedade, que é usar, dispor, gozar, emprestar, alugar, qualquer coisa. E a Constituição Federal também diz, pessoal, que quando não tem uma lei, a Constituição diz isso, tá? Que quando não tem uma lei que proíba determinada conduta, que não proíba determinada conduta, essa conduta é permitida, ela pode ser realizada. Ou seja, não há uma lei que impede que as pessoas aluguem os seus apartamentos para Airbnb, logo, a justiça não poderia impedir. Isso é uma violação ao princípio da legalidade, tá, pessoal? Porque o Código Civil, para você que não entende, todas as demais leis do nosso ordenamento jurídico, pessoal, não estão de par de igualdade na Constituição. Não estão acima da Constituição e não estão nem sequer em par de igualdade. Eles estão abaixo da Constituição. No nosso ordenamento jurídico, galera, a Constituição está acima das leis. Portanto, as leis devem se adequar à Constituição e não o contrário. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tanto é verdade que o voto vencido do Felipe Salomão, o voto vencido, ou seja, ele votou contra, ele posicionou justamente nesse sentido. Ele disse que o direito da propriedade não pode ser mitigado pelo direito pelo Código Civil. Porque o direito da propriedade te permite alugar se você quiser. E que não existe, conforme eu falei, isso é a minha tese, uma lei que proíba você de alugar. Logo, não pode ser uma convenção de condomínio que proíba você de alugar, porque está interferindo na sua esfera privada também. Veja bem, quando você aluga ou aloca o seu apartamento, a sua casa, você está fazendo uma coisa dentro do seu ambiente privado, ou seja, terceiros de fora não tem nada que ver com isso. E isso, quem diz é a Constituição Federal, tá? E a Constituição Federal ainda dá uma ordem para o Estado não proibir as pessoas de serem proibidas de fazer o que elas quiserem. E vem a Justiça e cria praticamente uma legislação. E a outra grave falha que eu vou provar para vocês nesse julgado do STJ, que ele diz, como eu falei que no início desse vídeo, ele disse que seria um contrato atípico, que não estaria enquadrado nem na lei da locação, entendeu? E nem no contrato de turismo. Só que isso não é verdade. Essa relação jurídica, que é a locação via Airbnb, é um negócio jurídico previsto na lei da locação. Já está previsto em lei. Eu vou provar para vocês. É a locação residencial temporária, sim. Tá? Vou ler para vocês aqui. A lei da locação, no seu artigo 48, diz o que é locação temporária. O que é uma locação de curto prazo. Eu vou ler para vocês aqui. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, de quem aluga, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, ou seja, um tempo determinado, como é o contrato do Airbnb e outras plataformas que alugam dessa forma. E contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Olha, se enquadra perfeitamente
em quase todas as locações do Airbnb. Qual seria a única exceção que não seria enquadrado como locação por temporada, locação residencial por temporada? O único caso seria se a locação ultrapassasse os 90 dias de limite da lei. Caso fosse ultrapassado, se alugasse, por exemplo, um exemplo prático aqui, você aluga o Airbnb, por meio do Airbnb, um apartamento, por 100 dias. Você estaria ultrapassando a locação por temporada e estaria entrando em outra forma de contratação. Aí, tudo bem, você poderia considerar um contrato atípico, você poderia considerar a locação residencial não por temporada, ou seja, aquela que é mais permanente, que é a convencional, quando você aluga uma casa, quando você aluga um apartamento, enfim. Aí poderia até se enquadrar naquele outro caso, mas nesse caso, pessoal, observem que é perfeitamente aplicável, enquadrável, vamos dizer assim, essa aplicação da lei ao caso de locação via Airbnb, que não tem nada a ver com contrato atípico de hospedagem. Isso foi uma criação fictícia, uma criação jurídica, podemos dizer assim, do STJ. Tanto é verdade que esse ministro que votou contra, que é o ministro voto vencido, ele pensa da mesma forma e ele se pronunciou nesse sentido, que não se trata de contrato atípico, mas de locação por temporada. E eu concordo, pessoal, plenamente com ele. E tem outro ponto que eu quero falar para vocês. Observem como a justiça ela intervém até mesmo onde há regramento legal. A lei que prevê esse tipo de conduta, que é o negócio jurídico, a relação jurídica de você locar temporariamente o seu imóvel, né, já está bem previsto em lei. E também, pessoal, está ultrapassando seus limites no amparo da legalidade. Observe, o STJ, assim como a Justiça, tem frequentemente renegado a sua posição de agentes de aplicador da lei para legisladores indiretos. O que é o legislador indireto? Aquele que cria uma forma de conduta, tá? Viola os poderes, é uma violação dos poderes. Por quê? Porque quem deve criar a lei é o poder legislativo, o Senado e a Câmara Federal. E o Poder Judiciário deve aplicar essas leis. Cada um tem o seu papel, a sua competência constitucional. Se o STJ, o STF e demais cortes começam a criar posicionamentos que divergem, distorcem a legislação, nesse caso, pessoal, criou uma narrativa jurídica totalmente desconectada com a realidade. Primeiro, que, conforme eu falei, a Constituição Federal está acima do Código Civil. E pela Constituição Federal, a pessoa tem pleno direito de gozar da propriedade, tá? E não fere também a função social, não tem nada a ver com a função social aí, tá? Então não viola a função social da propriedade, que ela está sendo usada, não viola nenhum princípio constitucional. Segundo, ainda que eu considerasse o Código Civil como um amparo, eu querer fazer uma interpretação no sentido de cumprir o Código Civil, ainda assim não estaria certo, porque a lei da locação, que é uma lei especializada, pessoal, deve prevalecer sobre o Código Civil. Isso é uma forma de interpretação já pacificada no nosso sistema jurídico, pessoal. Toda vez que eu tenho uma norma genérica, uma norma específica, especializada para o caso, é óbvio, por questões lógicas, galera, eu tenho que aplicar a lógica da lei específica, da lei especializada ao caso. Eu não posso querer aplicar o Código Civil primeiro do que a lei de locação. Primeiro eu aplico a lei de locação e depois o Código Civil. E outra coisa, há uma outra distorção aí que não está mencionado no voto, mas eu vou mencionar. Quando você tem a legislação que cuida de questões de condomínio, as questões de condomínio são referentes aos direitos comuns, aos direitos que envolvem todos os condôminos, ou seja, da porta para fora do condomínio, tá? Por exemplo, se houver, eles poderiam regular, por exemplo, na minha modesta visão, a questão de horário, de bagunça, de ordenança, por exemplo, no horário de entrada, no horário de saída, questões pertinentes ao sossego, à tranquilidade do condomínio, não questões referentes à privacidade e à questão da esfera da propriedade do titular, do cara que fez o contrato, do sujeito que alugou.
Isso evidentemente é uma grave violação ao direito de propriedade e ao princípio da legalidade na minha modesta visão. Espero, pessoal, sinceramente, que o STF, que é a Corte Suprema, que está, vamos dizer assim, não hierarquicamente acima do STJ, não está assim, mas que pode até, em determinados casos, julgar recursos do STJ, em alguns casos, quando violar matéria de direito constitucional, que é o caso na minha modesta visão, interfira no sentido de reformar essa decisão do STJ, que na minha opinião viola a legalidade, viola o direito das partes, ou seja, não tem nada a ver, tem uma série de discrepâncias que eu acho que o Superior Tribunal de Justiça, que muitas das vezes acerta em vários casos, na minha modesta opinião, nesse caso errou feio. Interferiu no direito de propriedade, na liberdade econômica das partes, tem um monte de princípios, de garantias constitucionais, inclusive no direito à privacidade, se a gente olhar com mais atenção, pode ter sido até violado também, porque o que tem a ver o condomínio querer delimitar regras para contratos entre as partes que não vai afetar o condomínio. Ah, mas afeta porque fica circulando pessoas, há uma alta rotatividade. Gente, se a gente for pensar dessa forma, você não pode nem receber visitantes. Quer dizer então que vamos começar a permitir que o condomínio determine quem vai entrar no seu apartamento, quem vai entrar na sua casa. Quer dizer que vamos permitir que o condomínio, por meio de uma norma coletiva, escolha quem vai entrar. Só falta essa, daqui a pouco vão permitir que o condomínio decida quem vai entrar no seu apartamento. Se você vai permitir que determinada pessoa entre ou não, não é você mais, é o condomínio que vai decidir. É um absurdo. Primeiro, pessoal, numa democracia temos que privilegiar os direitos individuais. Os direitos coletivos, os direitos sociais vêm depois, e não o contrário. No Brasil estamos vendo um fenômeno cultural de prevalência de direitos coletivos em torno dos direitos individuais. Isso é um perigo para manter a nossa sociedade. A nossa sociedade ela não foi estruturada para isso e não deveria ser. Toda sociedade livre, pessoal, depende basicamente de obediência e respeito aos princípios, direitos e garantias individuais, tá, pessoal? Então fica aqui o meu alerta, já fica para você um aviso também, para você não cair num cenário de insegurança jurídica. Se você estiver pensando em alocar, em fazer investimentos com isso, pense bem, faça uma análise, consulte o seu advogado de confiança na sua área, para que você faça as coisas com menos risco possível, tá, galera? E eu vou querer saber de você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o STJ acertou com essa decisão? Você concorda com a decisão dele? Você discorda de mim? Você acha que deve poder, sim, o condomínio interferir nessa decisão entre as partes de locação via plataformas como Airbnb e outras? Ou você concorda comigo? Você acha que há uma interferência no direito de propriedade, na liberdade individual das pessoas, enfim, um monte de princípios que eu julguei violados? E aí, o que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião aí? Fala o que você acha, não tem problema não. Até você vai enriquecer o debate, quem sabe a gente consegue construir uma sociedade melhor e mais justa, debatendo, né, conversando sobre esses pontos que a gente não pode deixar na mão de meia dúzia de gato pingado para decidir a nossa vida, não é verdade, pessoal? Então eu fico por aqui, agradeço que você ficou comigo até o final, peço que você deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você conhece que gosta de alugar via Airbnb e outras plataformas, ou que tem interesse de alugar sua casa, seu apartamento nessa finalidade. Manda para essa pessoa que ela vai poder entender melhor como que está atualmente o cenário jurídico brasileiro. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês todos que ficaram comigo até aqui. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos que eu lanço toda semana aqui, hein, galera?